Meus amados e queridos irmãos, a minha saudação é com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para lançarmos mais um vídeo para o nosso canal, o canal Reflexão Fábio Araújo. Se você está me assistindo pela primeira vez, se você está me acompanhando pela primeira vez, faça a gentileza de se inscrever no nosso canal, ativar os sinos da notificação e conferir se a sua inscrição também está ativada, tá bom? Quero agradecer a Deus por você que já acompanha o nosso projeto, e você que já acompanha o nosso projeto sabe que o nosso projeto ele é um projeto de cunho escatológico, e nós estamos aqui através desse canal nos esforçando muito para trazer esse entendimento da palavra de Deus. Hoje eu quero trazer um vídeo interessantíssimo aos nossos corações acerca do tema porque eu acredito que o arrebatamento é um evento secreto. Então, vamos à palavra de Deus e vamos compreender, até porque muitas pessoas acabam se confundindo. A gente vê muito por aí afora, pessoas falando sobre a vinda do Senhor, o grande dia do Senhor, os acontecimentos, associa muito essa questão da vinda do Senhor com catástrofes, acontecimentos desastrosos, mas a gente precisa parar para prestar atenção em um detalhe importantíssimo. Eu costumo dizer em muitos lugares onde eu ministro a palavra de Deus, e principalmente nessa questão da escatologia, eu costumo dizer por aí, onde a gente passa pregando o evangelho, falando de Jesus, é que é o seguinte: na minha humilde opinião, como eu sempre faço questão de comentar, a vinda do Senhor, ela tem duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, e a segunda fase é o grande e terrível dia do Senhor, profetizado pelos profetas Ageu, profeta Sofonias e tantos outros profetas, principalmente da antiga aliança. A gente pode perceber que muitos deles usam exatamente essa linguagem que eu acabei de falar agora, o grande e terrível dia do Senhor. E é exatamente o grande e terrível dia do Senhor, que é o dia que vai haver o alarido, que vai haver tremores, terrores, que vai haver sim a lamentação dos grandes poderosos profetizados ali em Apocalipse capítulo 6, logo após o período da grande tribulação. Observe bem que nós precisamos aprender a fazer essa divisão da vinda do Senhor na primeira fase, que é o arrebatamento da igreja, e na vinda do Senhor, que é o grande dia do Senhor. Por essa razão, eu acredito que no arrebatamento da igreja será um evento secreto, e no arrebatamento da igreja é um evento exclusivamente para os salvos, exclusivamente para aqueles que nesse período será arrebatado. E eu acredito que eu estarei no meio desse povo, e você também que está acompanhando esse vídeo nesse exato momento. Então, estamos vivendo um momento de muita complicação, um momento muito difícil, um momento de muitas incertezas, porém, nós precisamos entender que nós mesmo vivendo nesse momento difícil, precisamos compreender que a paz do Senhor Jesus está aqui dentro de nós. A paz do Senhor está dentro do nosso interior, e nós não podemos permitir que as coisas que acontecem à nossa volta, as coisas que acontecem ao nosso redor, influenciem essa verdadeira paz que existe dentro do coração de cada um de nós. Então, vamos aqui nos basear no primeiro texto para trazermos esse entendimento, no qual eu acredito que o arrebatamento é um evento secreto. O arrebatamento é um evento de consolo para nós. O primeiro texto é exatamente 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 16, que diz o seguinte: Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A primeira coisa que eu quero observar com vocês aqui é que o apóstolo Paulo faz questão de dizer que quem vai ressuscitar é os que morreram em Cristo Jesus. Ou seja, no arrebatamento não haverá ressurreição de mortos em massa, como muitas pessoas acreditam. No arrebatamento haverá ressurreição somente daqueles que morreram em Cristo Jesus. E é conhecido como aqueles que dormem no Senhor. Aqueles que dormem no Senhor serão arrebatados, serão ressuscitados e, consequentemente, levados ao encontro do Senhor.
Observe que ele vai acrescentar no versículo 17, depois nós, os que estivemos vivos. Eu acho interessante essa expressão do apóstolo Paulo, nós, os que estamos vivos. O apóstolo Paulo acreditava que o arrebatamento ocorreria possivelmente no seu tempo. Bom, se o apóstolo Paulo acreditava, há quase 2000 anos atrás, ele acreditava que o arrebatamento poderia acontecer no seu tempo, imagine só no nosso tempo. A nossa geração é sim a geração do brotar da figueira. A nossa geração é a geração do arrebatamento e do brotar da figueira é profetizada ali em Mateus capítulo de número 24, verso de número 36 em diante. Essa geração, sem nenhuma sombra de dúvidas, na minha opinião, é a geração do arrebatamento. Eu sou, sim, aquele que apoio essa tese do pré-tribulacionismo, aqueles que acreditam que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação ou da grande tribulação, profetizada em Daniel capítulo 9, verso de número 27 em diante, profetizada também com o próprio Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, que ocorrerá essa grande tribulação ali a partir do versículo de número 28. Mas eu quero me deter nesse assunto aqui, e o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Eu acho interessante essa colocação do apóstolo Paulo, porque ele acreditava categoricamente que o arrebatamento ocorreria no seu tempo. É tanto que ele consegue fazer essas duas divisões, a divisão daqueles que já morreram e seriam ressuscitados no dia do arrebatamento e aqueles que estavam vivos que seriam arrebatados naquele momento, naquele tempo, na sua geração. É importante nós sempre alimentarmos e deixarmos viva essa brasa acesa, essa chama acesa da esperança de que o arrebatamento ocorrerá na nossa geração. Há uns dias atrás, umas pessoas me perguntaram se eu acredito que alguma coisa mais acontecerá antes que haja o arrebatamento. E eu respondi categoricamente, com toda a convicção do meu coração, de que não existe mais nada que venha acontecer antes do arrebatamento. O arrebatamento é agora. Nada mais precisa se cumprir, nada mais vai se cumprir para o arrebatamento. O arrebatamento é agora, é no nosso tempo e é na nossa geração. Após o arrebatamento, segue-se a manifestação do anticristo, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas o meu assunto hoje é porque eu acredito que o arrebatamento é um evento secreto, um evento de consolo. E ele vai continuar dizendo aqui no versículo 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. O verso 17 ele continua dizendo, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Interessante essa outra expressão do apóstolo Paulo, seremos arrebatados com eles nas nuvens. O apóstolo Paulo está querendo trazer uma ideia de exatamente o encontro de uma noiva com o seu noivo. Tradicionalmente falando, dentro de um casamento, a gente sabe que na hora do casamento, o esposo é o primeiro a chegar e ele aguarda a sua noiva ali se apresentar e chegar ao seu encontro. É essa ideia que o apóstolo Paulo também quer trazer para nós. Ele está dizendo que o Senhor Jesus, no papel de esposo e no papel de noivo, já estará nas nuvens, nos ares, esperando pela sua noiva, que é a igreja que será arrebatada. E é por isso que ele diz, nós encontraremos com o Senhor nas nuvens. Ele está dizendo, é nós que vamos nos deslocar. Uma outra coisa importante que nós aprendemos aqui, através desse vídeo, é que nos reuniremos com o Senhor ali nos ares. Nós é que vamos ter esse encontro com Ele. Nós que vamos nos deslocar. Então, a primeira razão pela qual eu acredito que o arrebatamento é um evento secreto é que Cristo não desce, é a igreja que sobe. Como muitos acreditam que Cristo que vai descer, que Cristo vai colocar os seus pés aqui na terra, num arrebatamento, isso não ocorrerá. É a igreja que subirá e encontrar-se-á com o Senhor nas nuvens e nos ares. Ele conclui dizendo aqui, ainda no verso de número 17, para o encontro com o Senhor nos ares. Ou seja, nós vamos às nuvens se encontrar com o Senhor nos ares. Isso é muito interessante, isso é muito tremendo. Assim, estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele conclui dizendo o versículo de número 18. Primeiro, é secreto,
porque é a igreja que vai, não é Cristo que vem. Segundo, é um evento de consolo, porque o verso 18 ele vai dizer: consolemos uns aos outros com essas palavras. Então, o arrebatamento é um evento de consolo, diferentemente do grande dia do Senhor, que é quando o Senhor descerá com seus anjos e com aqueles que foram arrebatados para o grande julgamento. Não podemos confundir o arrebatamento da igreja com o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor é um evento que todos ouvirão, que todos verão, que todas as tribos, línguas se prostrarão e lamentarão diante dele, até aquele que os transpassaram. Mas o arrebatamento não. No arrebatamento não haverá alarde, não haverá gritaria, não haverá rumores, não haverá confusão. É a igreja que sobe em secreto. E não esqueça, o arrebatamento não é só secreto, como também é um evento de consolo. É um consolo para a igreja sofrida, é um consolo para a igreja que persevera, é um consolo para a igreja que espera no Senhor. Quando nós olhamos aqui para 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ainda em um texto escatológico, o apóstolo Paulo vai falar sobre o homem do pecado. E aqui, a partir do versículo de número 2, ele vai dizer: não deixe de abalar e nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Aqui algumas pessoas estavam fazendo suposições de que o dia do Senhor estava próximo. E é interessante que no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele já alerta acerca da vinda do Senhor, inclusive nos versículos anteriores ao que eu acabei de ler, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer que devemos continuar trabalhando, continuando sendo fiel a ele e continuando tendo a paz do Senhor, aguardando esse grande dia. Aí no versículo de número 3, o apóstolo Paulo vai dizer, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3: não deixe que ninguém vos engane, de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui agora é uma referência ao anticristo. Ele abre o leque, ele abre o assunto, ele fala: olha, já está acontecendo apostasia, muitos estão se afastando da fé. Pessoas que ensinaram sobre a verdade, até no nosso tempo, estão começando a ensinar heresias, estão começando a ser contaminados pelo vinho da Babilônia. Observe bem que para muitos pregoeiros e para muitos pregadores que em algum tempo eram conservadores da palavra de Deus, hoje já estão abrindo mão, por exemplo, do homossexualismo, do lesbianismo, da prática de libertinagem e tantos outros pecados que a própria palavra de Deus condena. O apóstolo Paulo disse: olha, a apostasia vai chegar, porque o filho da perdição já opera no nosso meio. Versículo 4 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele vai dizer: este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e objeto de adoração, chegando até a se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus, fazendo a referência até em Daniel capítulo de número 9, verso 25 em diante, quando Daniel consegue enxergar através de uma maravilhosa visão de que esse líder, esse grande líder mundial, se assentará no santuário, vai profanar o santuário, vai fazer sacrifícios no santuário. Aqui é uma referência totalmente ligada a Daniel capítulo de número 9. E no verso de número 5 ele vai dizer: não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas. Agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. Agora o apóstolo Paulo vai trazer uma revelação daquele que está detendo a chegada desse grande líder, a chegada do filho do pecado e do homem da perdição. É a igreja do Senhor. A igreja que será arrebatada está detendo, está segurando a chegada desse homem, o filho do pecado e o homem da perdição. Versículo de número 6, versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então ele está dizendo: olha, quando aquele que o detém for afastado, ou mesmo que for tirado, ele vai se manifestar. Mas ele está dizendo que ele já opera, que ele já trabalha, que ele já está fazendo o seu trabalho, mesmo que sorrateiramente falando. Nós sabemos que a obra do anticristo já impera no nosso tempo, já impera na nossa geração. Nós sabemos que a calamidade está instalada, mas nós precisamos entender que ele ainda não foi revelado.
Ele ainda não foi manifestado, porque aqueles que o detêm ainda estão aqui. E quem detém a manifestação do anticristo é a igreja do arrebatamento. Nós é quem estamos aqui evitando essa manifestação. Quando a igreja subir, o anticristo manifesta, aí se dá início àqueles eventos de Apocalipse capítulo 6, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Verso de número 8, a quem então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá a manifestação da sua vida. Ou seja, aqui está a grande revelação daquilo que eu quero trazer para vocês através desse vídeo. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E em 2 Tessalonicenses capítulo 2 ele revela que a igreja, nós que seremos arrebatados. Sim, nós é que estamos evitando a manifestação desse anticristo. Assim que ocorrer o arrebatamento, o anticristo se manifestará. E não esqueça que quando a igreja for arrebatada, evidentemente o Espírito Santo não estará mais aqui na terra. Porque a grande razão, o grande motivo de o Espírito Santo estar aqui na terra ainda é aqueles que não subiram no arrebatamento. Eu espero que você tenha entendido e que você tenha compreendido esse vídeo. Espero que você compartilhe, abençoe outras pessoas através desse momento especial. Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo vídeo.